Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? Hoje, já com a nota de repúdio, porque o Elias falou mal da minha camisa, viu? Então, faz um comentário aí se você gostou da minha camisa de xadrez, comemorando o nosso estado de Goiás, essa pujança agrícola do agronegócio aqui. Bom, hoje o meu bate-papo é com um camarada que pode pedir música no Fantástico, porque tá indo pro terceiro mandato como deputado estadual, só com votações crescentes, um moleque novo pra caramba, primeira vez que ele foi eleito aos 25 anos. Pensa, 25 anos e tá construindo uma carreira sólida na política, um cara jovem que já teve amigos dele participando aqui do Tá Fazendo o Quê, então vai ser bacana pra gente fazer aqui aquele bate-papo mais próximo e que eu tenho certeza vai contribuir bastante com a nossa compreensão sobre o que a gente pode esperar dessa nova legislatura aqui da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. É o Lucas Calil. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? Eu já começo com a tradicional pergunta. E aí, Lucas, tá fazendo o quê, meu amigo? Rapaz, agora acabamos de virar o ano, né, para 2023. Confesso que a agenda tá um pouco mais tranquila. Pessoal viajando, as agendas também dão uma freada. Troca de governo, apesar do Caiado ter sido reeleito, mas existe uma expectativa de troca, de reforma de secretariado, então tá tudo ainda meio que engatinhando. Mas o fato de eu estar aqui é a prova maior que eu já reativei as minhas agendas. Ontem eu estava em umas, hoje eu estou aqui, já estou trabalhando e construindo aí, edificando, né, esse novo mandato. É prazer estar aqui no Tá Fazendo o Quê? Ao seu lado, professor Marcos Marim, que eu tenho muita admiração e respeito. E espero que vocês gostem aí da nossa entrevista, desse podcast. Maravilha, cara. Eu acompanho já o seu trabalho há algum tempo, né? E de fato eu percebi sempre que você tem essa dinâmica de estar também nos municípios, de ir até as suas bases, de conversar com o pessoal. Entendo que isso tem se refletido aí, né, nas suas reeleições e no crescimento da votação. Como é que você enxerga hoje, Lucas, pensando aí no seu primeiro mandato, sua primeira eleição, indo para o terceiro mandato, o que que mudou nessa sua relação com o eleitorado? O que que você sentiu? Cara, na verdade, eu dou muito mérito de ter aumentado os votos, de ter conseguido mais eleitores, de ter mais credibilidade, ao fato de não ter mudado, entendeu? A partir do momento que a gente foi eleito em 2014, assumimos o primeiro mandato em 2015, a gente sempre manteve essa atenção, essa consideração com o eleitor, de dar uma pessoalidade na relação com qualquer pessoa que recorre a nós, e não é pouca gente que vem, que precisa, às vezes, do mandato de um deputado, às vezes nem é coisa de aspecto coletivo, mas a pessoa não tem a quem recorrer e precisa de alguma questão na área da saúde, alguma questão para a sua existência mesmo. Eu recebo pedidos de coisas assim, básicas que a pessoa não tem, e eu nunca mudei isso, desde a primeira eleição, até a gente... Eu não me recordo e até hoje não conheço outro político que colocou o seu celular pessoal no Santinho. Conheço outro político que é o Quitão, que faz parte do nosso grupo político, né? E acaba que a gente sempre faz as mesmas coisas. Mas eu não conheço de fato outro deputado que desde a primeira eleição tem o seu celular no Santinho e já fui para a terceira, é o mesmo telefone, o mesmo celular, e a gente atende todo mundo. Procura dar o máximo de atenção, de resolver, de servir, de correr atrás do problema daquela pessoa. E eu acho que esse é o grande diferencial, porque a nossa campanha ela não tem gastança nenhuma. É uma campanha modesta perto das outras que a gente vê por aí. O nosso grupo político, ele não é oriundo de um grande político que está por trás de nós. Não existe um grande padrinho político, pelo contrário. Eu e o Quitão e os outros vereadores, a nossa turma, a base de apoio do nosso mandato, são todas pessoas que são idealistas, não que os filhos de políticos não sejam, mas é mais difícil, né? Você ganhar aos 25 sem ser filho de político, sem ter um Vocês começaram lá no DCE, né? Uma coisa Há que muito vem desde o tempo, movimento estudantil, basicamente. há muito tempo. Então, assim, a gente retribui essa confiança trabalhando diariamente mesmo, 24 horas. E eu computo esse diferencial no nosso mandato com os demais. Prova disso, primeira eleição eu tive 18, 128, segunda 23.994 e agora 50.843. A gente dobrou a votação,
Portanto, eu computo isso, né? Eu credencio isso ao fato da atenção direta que a gente dá no dia a dia e também, obviamente, as andanças, né? Eu gosto de ir na cidade, eu gosto de estar presente, eu gosto de sair da agenda, ir na casa da pessoa que me apoia, saber o que ela faz, conhecer a família. Eu gosto de ter, de virar É uma amigo. política de proximidade. Eu então. gosto de fazer política de amizade, sabe? Eu não gosto daquela política automática. Ah, você me dá uma emenda que eu te dou apoio. Não, por mais que o beneficiado seja a população, quando existe uma relação política, mas eu gosto de me tornar realmente amigo dos meus parceiros e hoje, graças a Deus, fui o terceiro mais votado do estado e eu acredito que seja por isso, esse seja o nosso diferencial. O que mudou de 2014 para 2023, acho que é a maturidade política, a experiência. Mas você percebe que o eleitor mudou também? Porque a gente tem analisado que os eleitores, pelo menos nessa última eleição, talvez por ter sido tão, né, polêmico o tempo todo ali, parecia que o pessoal estava mais nervoso, estava, de repente, mais interessado em alguns momentos. Essa polarização entre Lula e Bolsonaro e a própria rede social, que deu oportunidade de todo mundo formar opinião da forma que quiser, inclusive, todo mundo sofre muito com notícia falsa. Isso acabou por rivalizar mais a disputa eleitoral, mas eu acho que a campanha de deputado, aquela que eu sei, que eu participo diretamente, ela não mudou tanto, não. Ela primeiro, você precisa de conhecer pessoas boas que não fazem parte daquele fisiologismo político, só quer ganhar para si. E eu procuro fazer isso nas cidades que eu passo, procuro filtrar ao máximo para pegar pela pessoa assim, ó, esse é idealista, esse aqui. Eu até brinco quando eu chego na cidade. Tem muita cidade que as pessoas querem coisa para si, não para a cidade. E eu sempre também dou uma pancadinha, sabe? Falo, ó, se eu fosse comprar voto, eu compraria em Goiânia. O que eu tô ouvindo aqui? Em Matrinchã, o que eu tô ouvindo aqui? Itapuranga. Tô falando de cidades, já não é que nessas cidades existem isso. Mas, ó, se for para eu andar 200 quilômetros, 300 para fazer negócio e não política, eu faria em Goiânia, né? Então eu tô vindo aqui para melhorar. Eu tô vindo aqui para melhorar a cidade, para arrumar um posto de saúde, para trazer um mamógrafo, para prevenir, fazer cirurgias eletivas de catarata, de varizes, enfim, tô indo levar recurso para a cidade. Se for para fazer o tradicional, a velha prática política, você faz em qualquer lugar, você não precisa nem de andar. Então, eu tenho percebido isso e acho que nem mudou tanto, não. Em nível nacional, eu sinto que sim, a disputa entre Lula e Bolsonaro foi bem. Os números provam isso, né? Foi uma diferença mínima. E, de fato, eu mesmo me mantive neutro nessa eleição pela intransigência de alguns eleitores, sabe? A pessoa, às vezes, ela prefere discutir do que escutar a verdade. Às vezes você quer falar vem cá, esse candidato seu também faz coisa errada, o outro ali fez muita coisa errada. E eles querem brigar, querem te ir para o confronto, então já tá difícil pedir voto pra gente. Pensa se você ainda tiver que carregar. Desgaste dos outros, bobagem, então eu fiz uma campanha bem independente mesmo, pé no chão, em cima do meu trabalho. Bacana. E vamos lá, cara, fala no seu trabalho. Depois a gente vai voltar nessa questão do grupo aí, que eu sempre, a galera que vem aqui, que eu percebo que tem essa dinâmica, eu gosto de mostrar pra quem tá em casa que, ó, política é um negócio de grupo, de coletivo, você não faz sozinho. Mas antes disso, 3 mandatos. Você hoje olha pra esses 2 mandatos que você já concluiu e pensa, cara, isso aqui eu fiz, eu tenho orgulho pra caramba disso. Ou isso aqui eu não consegui fazer, mas eu vou fazer nesse, eu quero fazer nesse. Você tem aí essas chaves que te dão essa motivação? Claro, eu acho que todo deputado que se preze, um homem público, principalmente o legislativo, ele tem que se apoiar em 3 pilares, né? Primeiro, de fiscalizar o governo. Segundo, de legislar, fazer leis. E o terceiro, de levar a obra para os municípios, com as emendas, com os recursos impositivos obrigatórios que todo deputado tem para levar para as suas bases de representatividade. Na questão de fiscalização, independente de ser base ou de ser oposição ao governo, já fui base, já fui oposição, eu nunca perdi a minha coerência. Eu sempre busquei representar o meu eleitor e fiscalizar. E eu faço isso cotidianamente. Todo mundo tem meu telefone, todo mundo tem meu WhatsApp.
A rodovia tá com a luz desligada de Goiânia para Bela Vista. Eu vou lá, cobro do governo. Existe aqui um caso ali da Saneago. Esses dias me passaram um problema que poderia haver de desvio de conduta. Passei para o governo. Fomos lá, cobramos, fizemos a cariação, foi tudo certo. Isso eu faço. Portanto, nesse aspecto eu estou com a consciência muito tranquila. Enquanto ao legislar, de fazer leis ou então aprovar leis, eu tenho muito orgulho dos nossos feitos. São mais de 60 leis já aprovadas em Goiás. Tem muitos deputados que ficam lá 30 anos e sequer apresentam uma lei. Nós temos centenas apresentadas e, sobretudo, 60 aprovadas. E aqui, se eu puder chamar a atenção para duas que eu tenho muito orgulho, a primeira delas é o ICMS Educacional, que é um projeto de lei e é uma lei de nossa autoria, que acaba colocando a educação como um critério na distribuição de dinheiro do Estado para os municípios, ou seja, o município que mais investe em educação, ele acaba tendo maior repasse de ICMS do Estado, acaba por fomentar a educação nos municípios, ou seja, gerar conhecimento, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, e um Estado também é investir em educação. Além de desenvolver até a mão de obra também, tudo, né? O cara tem tudo. que estudar, aprender para ser um bom profissional. E para não depender de político no futuro, não depender de auxílio, para não depender de nada, para ele poder ter aquilo que gera a sua existência mesmo, que gera a sua autoestima. Acho que não tem nada que deixe uma família mais desmotivada que ela não ter o seu próprio sustento. Então eu sempre carreguei a educação como o norte do nosso mandato. É uma lei de nossa autoria, está em vigência no estado de Goiás. Não é um projeto, é uma lei já em vigência no estado de Goiás, que foi toda idealizada e construída por nós. Uma lei ambiental que eu tenho muita satisfação e que a maioria das pessoas conhecem, é o nosso trabalho em cima do Araguaia, dos nossos mananciais, dos nossos recursos hídricos. Sou autor da Cota Zero, que é um projeto vanguardista no Brasil, o primeiro estado do Brasil que teve o Cota Zero. Para quem não sabe, o Cota Zero é o projeto que proíbe o transporte dos pescados no estado de Goiás. Se você pescar um peixe em Aruanã, você tem que consumi-lo em Aruanã. Isso foi feito motivado na questão ambiental, de preservar a nossa fauna aquática, que estava sendo muito depredada, prejudicada. Antigamente você podia trazer para sua cidade 5 quilos mais um exemplar, em um ônibus com 30 pessoas, cada um trazia 5 quilos mais um exemplar, e todo mundo se lembra, acho que quem está nos assistindo se lembra muito bem, que você ia no Araguaia, ou enfim, em qualquer rio, você não via nem cardume mais. Sim. E hoje o Araguaia e os nossos rios voltaram a ser um atrativo turístico para o estado de Goiás. Uma pessoa sai, eu já cansei de ver dentro do Araguaia pessoas da Inglaterra, da Irlanda, da Holanda, que gastam lá 50 mil reais para vir aqui pescar uma pirarara, uma piraíba, e acaba que era um projeto com cunho ambiental e acabou por se revelar um projeto também econômico e social, porque a pessoa gasta no posto da cidade, ela contrata o guia da cidade, ela dorme na pousada da cidade, ela vai na farmácia, ela abastece. Portanto, aqueceu a economia dessas cidades ribeirinhas. Eu tenho muito orgulho desse projeto, que é o Cota Zero, que é uma lei de nossa autoria. Fui chamado para palestrar em 17 estados já, para falar do Cota Zero. E se eu puder falar também do produtor rural, uma outra lei de nossa autoria, idealizado por nós, é o perdão fiscal para os produtores rurais que tomavam multa em cima do IGTA. Tirava o IGTA, mas não tirava a nota fiscal. Isso sempre foi muito corriqueiro e normal, nem existia multa e nem tinha taxa para você não tirar essa nota fiscal, e acabou por muitos serem multados. São mais de 50 mil produtores que foram multados em valores astronômicos, e a gente conseguiu, através de uma lei também, isentar essa remissão fiscal que acaba também ajudando muito o campo do nosso estado. Massa demais. Vou fazer um break agora rapidinho aqui na PUC TV. Galera do YouTube, só a vinheta passando. Não, nem 2 minutos, é rapidinho mesmo, tá? Segura aí. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê? Segundo programa de janeiro de 2023. Aproveito para deixar que os nossos contatos estão passando na tela o tempo todo. E você que quer anunciar aqui no Tá Fazendo o Quê? Bate um papo com o Elias, nosso diretor comercial, que teve a pachorra de criticar minha camisa quadriculada hoje. Bate um papo com ele, anuncia com a gente,
vamos associar a sua marca a esse programa, que é de extrema qualidade, obviamente, mas também que traz pessoas bacanas que falam para você da política que mexe na sua vida. Meu convidado hoje é o deputado estadual de 3º mandato, Lucas Calil. Primeiro bloco, você falou pra gente dos seus projetos, você tem orgulho do que você já fez. E esse próximo mandato, o que você pensa que vai ser o norte desse mandato, Lucas? Bem, eu tenho já chegado a um ponto, ô Marcos, de querer me projetar para uma possível candidatura para Brasília, sabe? Acho que já é um 3º mandato, até sempre brinco que tudo tem começo, meio e fim, e eu tenho me preparado para uma candidatura a deputado federal, caso tenha êxito nesse, caso mereça confiança, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Caso dê tudo certo, eu quero e até porque eu não gosto de ficar muito em zona de conforto, sabe? Nosso grupo está na política para prosperar, para ir adiante, para sair da zona de conforto, para não virar mesmice. Então, como eu tenho pensado muito em num futuro já ir para Brasília, eu tenho cada vez mais buscado pautas nacionais para esse mandato, sabe? É lógico que nós vamos continuar apresentando as leis que são pertinentes ao dia a dia do povo do estado de Goiás. Vamos continuar destinando os recursos, que é um aspecto importante que a gente falou no bloco passado, para os municípios. Tem cidade, por exemplo, em Umas, que é uma cidade de quase 60, 70 mil habitantes, não tinha um leito de UTI. Nós mandamos lá mais de R$500 milhão, nós estamos construindo, agora fica pronto nesse ano, 8 leitos de UTI, graças a uma verba destinada pelo nosso mandato. Reformamos escolas, construímos creches, aumentamos salas de aula. Enfim, a gente manda recursos para o estado inteiro, isso vai continuar. E em Brasília a gente pode amplificar isso, porque hoje eu tenho 10 milhões de emendas anuais. Em Brasília a expectativa é que passe de 30 milhões. Então eu que gosto de andar, gosto de visitar os municípios, que tenho voto em 233 cidades das 246, isso poderia aumentar em muito o nosso portfólio de obras realizadas, sabe? Então, para esse próximo mandato, eu quero trazer uma pegada mais desregionalizar tanto aqui em Goiás e começar a abordar assuntos mais nacionais. Até porque eu já quero também, já penso, sinceramente, numa possível candidatura num futuro a deputado federal. Então, estou bem focado em dar essa nova roupagem para o nosso mandato, uma coisa mais trazendo para o nosso mandato alguns debates, até para as pessoas saberem, o Lucas pensa isso sobre uma questão nacional, podia estar me representando lá melhor do que muitos que foram. Então eu quero dar essa nova roupagem. Sobre as questões do dia a dia, resolver problema, servir, ajudar as pessoas, isso vai continuar independente de onde eu esteja. Cara, então vamos lá. Você comentou aí alguns momentos sobre o grupo, né? O Lucas Quitão veio aqui, bateu um papo com a gente. Quem não assistiu lá no YouTube, no nosso canal, tá o link aqui. Vai lá, tem todos os programas até hoje, já são 10 programas já com pessoas fantásticas. O Quitão veio aqui e comentou sobre esse grupo de vocês. Você já citou pelo menos 2 ou 3 vezes aqui agora. Como é que é essa dinâmica de vocês? Vocês se uniram lá atrás, na época da faculdade ainda, e pensaram, cara, vamos entrar uma galera massa e vamos trabalhar uns pelos outros pra gente chegar até onde? Como é que é essa dinâmica de vocês? Porque grupo político sempre existiu. O pessoal acha assim, o cara lá vai sozinho, ele é... Como é que o pessoal fala, gente? Porque ele não é aliado a ninguém. Cara, quem não é aliado a ninguém não vira nada. Na política não adianta. E como é que vocês se organizaram e aonde vocês pretendem chegar enquanto grupo? Cara, primeiro tem que existir essa vontade de servir, né? Não adianta você querer viver a vida pública e não gostar de resolver problema, não gostar de atender telefone, de ficar dentro de gabinete. Então isso é um pré-requisito para qualquer pessoa que estiver nos assistindo que queira entrar na vida pública. Tem que saber que você vai resolver problema o dia inteiro. A vida do político tem que ser essa, resolver problema. Então, esse é um pré-requisito para entrar no grupo. Vem cá, se o deputado, se o vereador atende telefone, eu cobro isso do meu assessor parlamentar, do meu assessor de saúde. Eu cobro isso diariamente. Falo, vem cá, o mínimo é telefone 24 horas, servir, ajudar, nem que for para falar um não. Até porque, como todo mundo tem meu telefone, eu recebo pedido, até de aliança de casamento eu já recebi, viu, Elisa?
E aí a gente também tem que ter um bom senso, falar, ó, isso aí eu não dou conta, mas a gente sempre tá a serviço de todo mundo. Então, o nosso grupo, ele é muito ancorado nisso, sabe? De votar, de servir, de ter um ideal muito claro do que a gente quer, que é prosperar, quer servir, quer ajudar, de fazer parte de grupos políticos que pensem da mesma forma que nós, porque apesar do nosso grupo ser muito nosso, a gente participa de outros subgrupos, do governador, do prefeito ali, do outro acolá, a gente tem que fazer esse ambiente político. Então, a gente sempre formatou o grupo baseado nisso, numa ideia muito clara de servir, de ajudar a população, de se doar para o Estado, de sofrer, de se comover com os problemas das pessoas. Acho que isso é fundamental para um político, é ele ter compaixão, ele sentir o que a pessoa está passando. E onde a gente quer chegar, cara, eu seria muito hipócrita de falar, não, eu vou fazer aquele discurso que todos fazem, vamos. Aquela boleiragem. E nós queremos ir para cima mesmo, queremos chegar longe, espero ver um dia o nosso grupo nas prefeituras. Já temos vice-prefeito em Pires do Rio, temos vereador mais votado de Caldas Novas, que eu não tenho dúvida que vai ser prefeito um dia, temos prefeitos de Vicentinópolis, de Pirinópolis, enfim, nosso grupo é muito amplo, espero ver ainda o nosso grupo na prefeitura de Goiânia, e quem sabe um dia o nosso grupo ocupando o governo do estado, essa é a meta muito clara que a gente tem. É lógico que sem vaidade, sem fazer aquela velha política do olho por olho, dente por dente, se a gente conseguir ter a credibilidade e a confiança da população, que a gente possa almejar grandes espaços. Cara, eu acho isso muito bacana, Lucas, porque, e eu falo isso nas minhas aulas, palestra, para clientes meus de consultoria. Irmão, você tem que ter uma galera que vai te ajudar a fazer aquilo que você acredita. Claro. Porque senão você não vai fazer. A regra é clara, você não vai fazer. E tem que ter objetivo. Eu acho massa vocês terem esse objetivo. Não, a gente quer chegar em tal lugar e para isso todo mundo tem que crescer. Porque você sai da política individualista, é o que acontece muito, né? A coisa personalista. Você tem lá o estrelinha do grupo, que ele tem que sempre ser ele tem que ser o cara. Ele tem que ser o cara e o resto do grupo ninguém vira nada, porque todo mundo tem que falar amém pro cara. Então eu acho muito bacana a postura de vocês. Pensando agora, novo mandato, Caiado reeleito, eleição para Alego rodando ainda, tá se definindo. Como é que você projeta aí essa próxima legislatura? Porque a base do Caiado tá bem grande, né, cara? Como é que você acha que vai ser essa dinâmica legislativa e executiva? Cara, o Caiado fez esse primeiro mandato. Até comecei na oposição, acho que até ajudei muito sendo opositor, porque a oposição é fundamental, até para que o governo acerte. Ontem mesmo tinha uma pessoa falando que eu estava sumido numa cidade, eu vi uma postagem no Instagram. A primeira coisa que eu fiz foi ir lá na cidade. Então eu acho que a oposição ela é saudável, sabe? E comecei na oposição. Quando veio a pandemia, porque aí a política foi um momento marcante na história mundial, e aí os padrões políticos caíram todos. Falei, uma pandemia que ninguém conhece, eu vou ajudar o governo a partir desse momento, até porque eu me sentia representado pelas ações do governo. A partir disso, comecei a ter uma convivência mais harmônica, fazer parte da base. Já vinha votando muita coisa com o governo sem ser da base, que é uma prova da nossa independência, sabe? Então, a partir do momento que chegou a pandemia, um momento, eu acho que a maior crise sanitária mundial, pelo menos que eu já vivi, inclusive o pai do Quitão faleceu de Covid, e muitos outros amigos meus, de todos que estão aqui no estúdio, todos perderam pessoas queridas e próximas. Foi um momento de maior transigência da minha parte, do governo também. A gente começou a se falar, comecei a ajudar mais. E foram 2 anos. Ainda é bom de se dizer que ainda estamos vivendo um período pandêmico. Todos se cuidem, tomem as doses de reforço. Não caia na conversa de quem nunca soube nada de ciência, palpitando sobre isso. Vai lá, faz a sua parte. E quem fez a vacina estudou e sabe do que está falando. Eu não sou político, mas eu ouço quem entende. Eu sou político, mas não opino de medicina. Eu ouço quem entende de medicina e da parte médica. Então, isso acabou por me aproximar do governo. Foi um governo, esse atual, esse primeiro mandato do governo, era um fim de um ciclo de 20 anos do marconismo. O Caiado, que também fazia parte desse grupo e tal, mas por uma série de razões tomaram seus posicionamentos antagônicos.
Mas acabou por me aproximar, foi um governo de... Eu acho que esse primeiro mandato do Caiado foi de reorganização, teve a pandemia, que queira ou não, atrapalha muito os planos de um governo, até porque está tudo fechado. Uhum. A primeira coisa que a pessoa para de pagar é imposto, e aí vira aquela... Enfim, vira bola de neve. Mas esse segundo mandato, eu espero mais realizações do governo, em termos de infraestrutura, de programas até que a gente está muito contemplado. O Caiado focou muito nos programas sociais, que foi um acerto, dada a pandemia, onde muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem renda. Mas eu acho que esse novo governo, esse novo governo será muito embasado e pautado em obras físicas mesmo, em rodovias, infraestrutura, ajuda ao setor agropecuário com as estradas, que fizemos até um fundo recentemente, hospitais ainda mais equipados para atender a população do interior, a regionalização dos hospitais que tem dado certo. Então acho que esse governo será de fato mais realizador quando se trata de obra física. A questão de ter também a maior parte da Alego apoiando o governo ajuda pra caramba, né? Porque não fica travando com picuinha, às vezes, o negócio. Hoje a situação... Eu não conheci ainda, metade da Assembleia perdeu, metade ganhou. Eu não conheci todos os deputados que entraram, sabe? Mas entraram menos deputados de rede social. Uhum. Aqueles sensacionalistas que vendem fake news para se perpetuar no poder, sabe? Fala mal de político para virar político. Entraram menos dessa vez. Como muitos na eleição, a primeira do Bolsonaro, entraram com aquela conversaiada fiada e não resolveu nada, não fizeram nada, muitos perderam, não viraram nada. Então entrou mais a galera vocacional, que gosta de resolver problema, que gosta de ir para a cidade, de levar uma obra, de ser verdadeiro. Então, pelo menos isso eu notei, que dá uma maior tranquilidade, porque nessa legislatura nossa passada tinha deputado que falava em tribuna mentira, entendeu? Chegava lá só para fazer um cortezinho de 20 segundos para a sua própria rede social, ia lá e inventava uma mentira. E nunca desmentia também não, e virava isso. Um deputado postava na sua rede social uma coisa, o outro desmentia na outra. Eu tava vendo a hora, eu até assustei de não ter chegado alguém com a melancia lá na cabeça, na Assembleia, na legislatura passada. Mas essa não, eu acho que os políticos convencionais, vocacionais, estão voltando a ter voz, porque, queira ou não, são esses que resolvem. Esse de rede social não tem telefone, não tem endereço, só fica xingando. E xingar é papel, xingar e mostrar os equívocos. Isso quem tem que fazer são vocês da imprensa. O político tá lá para resolver. Eu também acho que vai melhorar, porque deu uma depurada, assim, né? Acho que é importante ter oxigenação, mas tem que ter coerência. Vou fazer agora a nossa finalização aqui na PUC TV. Então, se você estava aqui até agora com a gente na PUC TV, QR Code na tela, bota aí o telefone, já migra direto para o nosso canal, que agora é conteúdo exclusivo aqui com o Calil. Agora que o bicho pega, porque a gente sempre espera, né? Daquela primeira meia horinha mais suave e tal ali, porque lá no YouTube o bicho pega. Se não foi lá até hoje no nosso canal, vai. E você que tá no YouTube, rapidão, vai passar a vinheta e votar a vinheta. Fala um tchau pra galera da PUC TV e bora lá pro nosso canal no YouTube. Agradecer aí aos telespectadores da PUC TV. Espero que vocês tenham gostado e corre lá pro YouTube que a gente vai continuar esse bate-papo descontraído, bacana e falando de muita coisa boa e boas novas pro nosso estado. Valeu! Olá, pessoas aqui do YouTube agora, né? Voltamos em definitivo. Aquele papo marotão agora, assim, sem freio mesmo. Quem veio da PUC TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sino e aproveita esse conteúdo que é cada vez mais rico, com pessoas que de fato entendem e fazem política. E no final, pega o link, compartilha lá no grupo do Zap, para o povo parar de mandar bobagem, fake news, que o Lucas estava falando no primeiro bloco, né, Lucas? Galera que se elegeu muito nessa esteira de histrionismo, cortezinho de rede social, lacração, parece que deu ruim pra essa galera, né, bicho? Cara, é igual a gente tava falando, né? Cada vez mais, muitos desses falam mal de políticos pra virar político. Depois que você vira político, cara, a população espera que você resolva o problema. Você faça política, né? Porque apontar o problema, por exemplo, tem deputado que já foi na cidade. Ele era desse mundo mais da rede social, ia lá na cidade e ficava xingando o prefeito. O prefeito foi lá e fez um vídeo, falou, vem cá, você tem 10 milhões de obras por mês, você tá falando mal que tá sem o asfalto? Vem cá e manda a obra pro asfalto.
Eu lembro dessa Você história aí. entendeu? Então, assim, e a população começa a entender. Fala, pô, pera lá. Apontar o dedo é para a imprensa, é para a população. Hoje todo mundo tem um celular, pode filmar ali, ó, tem um buraco aqui no chão da cidade, ele bota no seu Instagram, no seu Facebook, solta nos grupos de Zap, viraliza. Uhum. Agora, o político, ele é para resolver esse problema do buraco, entendeu? Então, muitos desses que foram eleitos, na minha opinião, nessa pegada sensacionalista de rede social, depois que viraram políticos, não conseguiram resolver problema nenhum, não apresentaram lei nenhuma, não aprovaram lei nenhuma, não conseguiram descentralizar os recursos e mandar para o interior. Portanto, eu acho que cada vez mais a população vai estar atenta em quem trabalha de verdade, até porque hoje a rede social o que mais tem é oportunista político na rede social. Todo mundo sabe que é um mala sem alça, mas começa a falar o que o povo quer ouvir e acaba levando os votos. Mas depois que viram políticos, eles estão também sob o juízo da população, e eu acho que cada vez mais isso vai cair em desuso e vai permanecer aqueles que são de verdade. A gente tem, eu sempre falo muito isso, né? Que é uma bobagem sem fim. A pessoa fala assim, porque eu não gosto de político, porque política é tudo igual. Cara, tem de nego bom e nego ruim de todo lado. Todo lado. Todo lado. Não adianta ficar nessa. E outra coisa, só se resolve o problema coletivo com política também, né? Não adianta o cara falar assim, não, vou lá e vou arregaçar e vou fazer, porque não vai fazer. Pode ter o dia que tiver que ele não vai fazer. E esses casos, como você comentou, tá um buraco aqui, manda emenda. Essa dinâmica, né, dessa relação entre executivo, legislativo, as emendas, como é que você explicaria para quem está em casa hoje e não entende nada? Mas como é que é esse negócio? Esse deputado ele tem 10 milhões para gastar o que ele quiser? Como é que funciona isso? Para entender em casa. Seguinte, o governo ele se baseia quase que na figura do governador, né? Os deputados são aqueles, nós somos 41 no estado de Goiás, e todos esses deputados representam uma região do estado. Tem deputado que é do norte, tem deputado que é do sudoeste, tem deputado que é sudeste, tem deputado que é meu caso, que é da região mais metropolitana, apesar de eu nunca ser muito regionalizado. Mas cada deputado tem uma representatividade de uma região. Então é muito justo que esses deputados façam parte do orçamento do estado. O que acontece? Todo ano faz uma previsão de receita do estado, pega essa previsão, tira 1,2% da receita do estado e divide para os 41 deputados estaduais. Esse dinheiro dá em torno de 10 milhões para cada deputado enviar de obras para esses municípios ou para essa região que ele representa. 70% desse recurso tem que ser investido em saúde ou educação. E 30% que sobram serve para asfalto, para fazer uma praça, para fazer um centro esportivo. Mas 70% obrigatoriamente é para saúde e educação e 30% sobra para fazer o que quiser. Sempre, obviamente, respeitando as leis de forma lícita, com licitação, observando a lei, obviamente. Tem que ter um projeto da prefeitura, tem que ter um projeto da própria cabeça. Igual ontem eu destinei para a emenda desse ano de 2023 1.200.000 para fazer a praça central lá de Inhumas, a cidade que eu tenho, a minha cidade. O dinheiro cai na conta da prefeitura, o prefeito tem que licitar, prestar contas, tem Ministério Público em cima, tem fiscalização em cima. Então, isso está tudo dentro do trâmite lícito e normal e legal, não tem nada. Porque depois que inventaram lá em Brasília o orçamento secreto, muita gente começou a ter aversão à emenda. Mas não tem nada a ver os nossos recursos com esse orçamento secreto. São emendas impositivas obrigatórias que servem para melhorar a vida das pessoas e todos os deputados têm o mesmo valor. Independente se eu sou ou não da base do governo, o opositor tem os mesmos 10 milhões do que eu que sou da base, entendeu? E o que mostra ainda o maior senso de justiça nessas emendas parlamentares, e elas são muito importantes para a gente melhorar a vida das pessoas, levar o progresso para cada respectiva cidade, cada respectiva região. Até para ter prefeitura, que é muito pobre em arrecadação, né? A maioria, né? Se os caras estão ali com o pires na mão, se vocês não mandarem dinheiro lá para ajudar nesses incrementos, o cara não consegue fazer uma reforma na biblioteca. Não faz nada. A maioria, 90% das prefeituras, Marco, elas vivem do orçamento seu ali para pagar a folha de funcionário só. Uhum.
Se precisar de reformar um banheiro de uma escola, não tem dinheiro. Então, é muito importante os deputados ajudarem esses municípios nesse sentido, de levar os recursos do Estado para os municípios. Porque a pessoa vive no município, Sim. né? Ela mora na cidade dela. Ela é brasileira, ela é goiana, mas o problema é que ela vive da sua cidade. E isso é até um problema crônico do nosso país, né? O dinheiro, em vez de ficar na cidade, na mão do prefeito, fica em Brasília, na mão do presidente. Eu acho que essa é a grande raiz de muitos problemas do Brasil, porque quem sabe se precisa de um geriatra, de um psicólogo, de uma rua, de uma iluminação, é o prefeito. Sim. O presidente, às vezes, nem conhece Mambaí, nem conhece Pires do Rio, nem conhece Ipameri, jamais nem vai conhecer. Uhum. E a lógica nossa é muito perversa na distribuição de receitas, por causa que a gente paga R$1 de imposto nessa xícara, por exemplo, 72 centavos fica com o Lula. Antes era com o Bolsonaro, fica com o presidente. Lógico que volta através das vinculações constitucionais e tal, mas é muito errado. Você faz um caminho gigantesco. Pra que vai lá em Brasília, pra você levar um projeto lá em Brasília pra você fazer uma rua? Por que já não fica na mão do prefeito? Sobra pro prefeito e o governador dividir em 28 centavos. Então, essa é a grande raiz dos problemas do Brasil. Eu falo isso, eu já tô ficando chato de falar isso. E até por isso que eu quero ir para Brasília, porque essa discussão é lá. Por que você acha que isso não avança em Brasília? Porque tem uma galera que tá falando de pacto federativo, de rever, um monte de tempo, né, velho? Isso começou, na verdade, no regime militar, né? Essa centralização do poder em Brasília começou a partir do regime da ditadura. Até para todo mundo ser dependente de Brasília e não criar ali as suas próprias asinhas, criarem políticos que começassem a ser maior que o regime. Isso começou esse aumento desse nosso pacto federativo foi feito ali. E até hoje é assim, porque eles querem concentrar um poder em Brasília para eles terem mais apoiadores, maior prestígio. E enquanto isso, as pessoas precisam ali. Você vai aqui no Guanabara, aqui em Goiânia, às vezes precisa lá de um pediatra e tem gente morrendo na fila, porque o dinheiro está em Brasília. Lógico que volta, mas até que vai lá e volta, meu amigo. Muita gente já morreu, muita creche já foi desperdiçada a vaga. Não, e a quantidade de buraco que tem nesse esquema também do caminho, né, cara? Porque vira e mexe, você tá vendo dinheiro que vai para um lado, vai para o outro, hora que chega, ou chega menos que poderia chegar, ou nem chega. É um rolê meio bizarro isso. É uma lógica muito perversa e esse, para mim, é a grande... Acho que se fizesse a reforma do Pacto Federativo, que é melhorar esse sistema de distribuir a receita do que a gente paga de imposto, se ele ficasse mais nos municípios, atrelado a uma grande reforma política e eleitoral, eu acho que o Brasil prosperaria assim 100 anos quase que copiando o JK, né? Que falava isso. 50 anos em 50 em 5, acho que a gente prosperaria 500 anos em 5, sabe? Não existe algum governante também governar com 40 partidos políticos. Isso é uma irracionalidade. Porque cada partido desse é quase que uma empresa. E eu acho que nem existe tanta ramificação ideológica. Partido não sei do quê, partido só da mulher, partido do meio ambiente. Pode ter a classe do meio ambiente dentro dos partidos da esquerda, do centro ou da direita. E quando cada partido desse vira uma empresa, fica quase que impossível. Pensa lá, eu viro prefeito de Goiânia, eu tenho que sentar com 40 presidentes de partido para ter governabilidade. Todos querem uma secretaria, todos querem... É duro, então tinha que, mais do que nunca, extinguir aí pelo menos uns 30 partidos políticos. E a eleição passar a vigorar nesse formato. Vem cá, você é de esquerda? Tem 3 partidos ali para ser de esquerda. Você é mais centro, que eu até me defino mais de centro, tem 3 partidos ali mais ao centro. Você é mais de direita, tem 3 ali. O complicado é porque as dinâmicas de poder, cara, ainda mais na hora que você localiza mesmo as cidades, as regiões, é difícil imaginar que essa galera vai se condensar tanto assim. Mas vai começar, tem reduzido os partidos, por conta da cláusula de barreira. Tem uma galera que vai ir limando aos poucos, isso eu concordo com você. Agora, uma coisa que a gente tem que ponderar aqui, cara. Reforma política. Que todo ano que é pós ou antes de eleição, né? Porque os caras falam que ano ímpar você mexe na regra, ano par você ganha com a regra. Os caras falam da tal da reforma política que não acontece. Faz uma male-male reforma eleitoral, mas
politicamente, pensando questões partidárias, obrigações dos partidos, que ninguém fala nada, não acontece no Brasil. Então, e acho que esse é um ponto, de fato, você pensando aí na Câmara Federal, Sim. tem que começar, pô, peraí, velho, vamos fazer de fato de reforma política ou é só essa fuleiragem de reforma eleitoral pra gente ficar na moralzinha? Eu penso nisso diariamente, inclusive um projeto que eu quero levar para Brasília, caso eu seja deputado federal um dia, é de poder também, o Marcos, é de responsabilizar o eleitor que vende o voto diretamente, que o político possa acusar. Porque a gente sempre joga muito a culpa no político, vai lá, ele perde o mandato, ele é cassado, não atinge 30% de uma cota feminina, tem um prejuízo danado. E tem muitos eleitores também, líderes, que só votam se ganhar alguma coisa, sabe? Então é bom que tenha, que o político possa ser punido tanto quanto o eleitor, que casse ali o seu CPF, ou então que dê para ele um prejuízo direto, para ele falar assim, ó, pô, vem cá, meu voto tem valor, eu não... Porque hoje você vai fazer uma reunião, você não pode botar um litro de Coca-Cola na reunião que se configura com crime eleitoral. E existem crimes muito maiores acontecendo e ninguém tá vendo, entendeu? Então eu quero começar também a mostrar esse lado B da vida pública, até para despertar o interesse dos que são de verdade, daqueles que têm responsabilidade com a sua civilidade, com a sua cidade, com o seu estado, para ele falar, ó, pera lá, tem gente decente, tem gente que faz o certo, nós temos que coibir esses malandros que só quer dinheiro para apoiar político. Então eu tenho muita ideia nesse sentido, que faz parte também, na minha opinião, dessa reforma política que nunca sai do papel, e eu concordo com você, porque são muitos interesses em Brasília totalmente, eu acho, interligados, né? São muitos partidos, são políticos de décadas ali mandando nesses partidos, no poder direto. São de décadas que as famílias estão lá há gerações, inclusive, né, bicho? É o que eu tava falando, é quase que uma empresa, entendeu? Então é muito difícil hoje para essa moçada nova, que eu até me enquadro nesse grupo, você poder prosperar, que você encontra barreira o tempo todo. Dentro do seu partido você encontra barreira, nas lideranças você encontra barreira, e às vezes você tá mais do que bem intencionado, e aí vira um leilão o jogo político, sabe? Então eu bato muito nessa tecla de que, cara, tem político picareta? Tem. Como tem eleitor picareta pra caramba. Eu faço campanha mil anos já, porque eu já vi de eleitor pedindo. Falando, velho, é sério que esse cara tá pedindo isso nessa cara dura, velho? E pede. E aí, outra coisa que me estressa também, a gente falou de reforma política, na minha opinião, eu já falei isso várias vezes, os partidos políticos são as estruturas menos democráticas dentro da democracia. É do mundo. Caralho, o negócio é tão, às vezes, tem partido que o trem é um feudo, irmão. Você não você pode ser Eu dou o meu exemplo, Marinho. Eu disputei 3 eleições em 3 partidos diferentes. Ah, ele pula. Ele às vezes até pode sugerir uma ideia, o Lucas não é leal. Mas se ele troca de partido... Não, a gente troca porque é uma necessidade. Eles vão lá em Brasília, fazem do jeito que eles querem, e a gente aqui nos estados tem que se adequar ao que vem e é imposto para nós. Então, o que resta para a gente é sempre buscar uma chapa e não um partido. Até por isso, eu sou muito a favor das eleições serem metade proporcionais, né? O distritão misto. Sei. Distrital misto. Metade proporcionais e metades dos mais votados. Porque aí você acaba ficando um partido que você realmente gosta. Fala, ó, eu tô aqui no MDB... Eu hoje sou realizado, porque eu sempre fui MDBista mesmo, sabe? Lá em Umas, a minha família sempre foi a fundadora do MDB. E a gente e antigamente tinha essa questão do PDS contra os manda-brasa, que eram os MDBistas, né? Os ludoviquistas contra os arenistas. Então a nossa linha sempre foi do MDB, hoje eu sou realizado. Mas demorei 3 eleições para voltar para o MDB, que era o meu partido que eu filiei com 16 anos. E voltei por coincidência, não teve paixão também não, sabe? Porque tinha que ir para estratégia o negócio. Porque senão tinha que ter ido para outro. E outra coisa que eu acho fundamental de se aprovar no país, que eu quero discutir muito, caso um dia eu seja deputado federal, é o fim da reeleição para o Poder Executivo. Porque a reeleição, ela é um berçário de populista. Verdade. A pessoa ganha para ser governador, para prefeito ou para presidente, a primeira coisa que ela quer é ser reeleita e não governar e fazer o necessário. Prova disso, o Lula se contradiz a vida inteira, o Bolsonaro ficou se contradizendo o mandato inteiro, porque ele falava mal de Bolsa Família, fez um maior,
falava mal de Minha Casa Minha Vida, fez um maior. Então, assim, por que que eles fizeram isso? Entraram no jogo? Porque queriam ser reeleitos, que mexe com a vaidade, mexe com o ego, mexe com a família, mexe com o grupo político. Se você tiver que fazer só o necessário, você não vira populista. Ah, vem cá, hoje eu posso dar aumento para funcionário público, mas agora eu não posso. Ah, você vai chiar ou não? Eu não tenho pretensão, eu fiz o que eu tenho que fazer. Uhum. Agora, quando você pode ser reeleito, às vezes o caixa do Estado tá estourado, a máquina tá inchada, vai lá e dá um aumento para Bolsonaro, um aumento de 38% para os professores, mas quem paga é o prefeito. E olha que eu sou filho de professor, né? Professor eu faria o mesmo também. Mas a intenção dele era mais populista do que de fato. Não, pior que você fala assim, eu vou dar um aumento pro professor, que merece, inclusive, tem que dar aumento mesmo, mas eu vou dar condição pro município pagar, porque se eu não der, eu fudi o município. Outro caso igual foi o aumento pros enfermeiros e técnicos de enfermagem. Minha mãe é enfermeira. Eu sei o tanto que esse povo rala, trabalha, talvez até mais que muito médico. Mas você tem que mostrar para o dono do hospital qual que é a alternativa de receita que ele vai ter. Você não pode chegar aqui e falar, Marinho, você tem uma panificadora, você vende 100 pães, a partir de amanhã eu vou tomar 50 pão seu e se vira. Você tem que te falar, ó, eu vou te pagar por ele. Ó, rever a tabela do SUS, que está defasada há quanto tempo. Hoje tem cirurgia aí que é complexa, que um médico ganha R$ 100 também. Caraca. Pra fazer uma cirurgia que mexe com a vida. Uma cirurgia de amígdala. Eu acho que o SUS paga 150. Eu posso estar falando besteira. Depois a gente até puxa isso. Mas acho que paga 150. Se você até puder nos ajudar, Rafa, aí, né? Rafa tá aqui no estúdio. Mas paga mixaria, perto da complexidade do que é. Aí vai lá, dá um aumento pro enfermeiro, mas não dá reposição nenhuma do SUS. Ó, vem cá, então o hospital, a partir de agora que fizer o aumento pro seu enfermeiro, vai ter um reajuste no repasse do SUS de 30%. Entendeu? Aí sim é fazer a boa política. E vai ter o repasse no município lá, porque senão o cara não vai conseguir pagar. Aqui em Goiás mesmo, nós tínhamos o do ICMS dos combustíveis, etanol, gasolina, telecomunicação e energia de 30%, era o ICMS, o imposto. Uma canetada passaram para 17%. O estado de Goiás, de junho até agora, perdeu 4 bilhões de reais. Isso aí daqui a pouco vai fechar a escola, vai parar de atender gente em hospital público. E aí ficaram de dar uma reposição e deram um calote. O governo federal deu um calote. Aí muita gente que não entende, aumenta 1% da taxa que vai taxar ali a soja, o negócio, mas é tudo produto do populismo. Isso tem que ser dito. Brigam. A gente não tem nada a ver, paga o pato, mas isso está tudo sendo feito em Brasília a troco de voto. Então eu sou radicalmente contra a reeleição para o Poder Executivo. A reeleição realmente é um problema sério do nosso país, eu também não concordo. Já votei em gente porque não queria que fosse reeleito. Eu também votei no Caiado agora, achava que era o melhor. Mas se não fosse ele, às vezes teria sido um governo ainda mais eficiente, vinha um outro candidato apontado por ele, que sabia que ia manter a mesma diretriz que a dele. Eu até votaria no Caiado realmente na reeleição. É um cara probo, sério pra caramba, é decente demais. Mas pro todo, eu prefiro o fim da reeleição, inclusive a minha, se um dia eu chegar no executivo. Isso é bom, porque tem muita gente que fala assim, não, eu quero que não tenha mais, mas até ser a minha vez de ter, porque a galera E olha lá, se eu não né? Queimar minha língua também. Não, mas eu espero não disso, queimar, porque realmente, quando você entra sem esse peso de... Quando você faz um compromisso eleitoral, não vou para reeleição, vou fazer o necessário. Se puder dar reajuste para o funcionário, eu vou dar. Se eu puder abaixar impostos dos setores agropecuários ou produtivos, eu vou fazer. Agora, se eu puder cortar na máquina, nós vamos cortar. Essa semana mesmo, eu votei contra o aumento do meu salário. A Assembleia aprovou o aumento dos deputados. Eu fui um dos únicos que votou contra, por uma questão de coerência. Vou achar ruim ganhar mais? Quem que acha? Não, mas por uma questão de coerência. Ajuste fiscal, troca de governo, de Lula para Bolsonaro, que é um 180 no viés político, econômico e social, são governos totalmente diferentes. E eu achei prudente votar contra o aumento do meu salário. E isso é de foro íntimo. Alguns deputados vieram me encher o saco, falei, não, vota do dia que vocês quiserem. E eu sou contra o aumento, porque esses dias nós estávamos aumentando taxa de imposto para o povo,
e agora eu vou aumentar o meu salário, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego. Acaba que você gera na cabeça da população, que não entende muito das dinâmicas, essa repulsa, né? Fala, pô, filha da puta, o cara foi lá, aumentou meu imposto para pagar o salário dele. Aí fica uma correlação. É igual, né? Eu falei na própria Assembleia, Marinho. Lá na Assembleia teve deputado que votou contra imposto, alegando que não queria jogar isso no colo da população. Esse mesmo deputado que votou contra o aumento de imposto para alguns setores, votou a favor do seu aumento de salário. Qual que é a lógica desse cara? Não, é foda. Essa galera realmente tem hora que você fala, vai, é sério que tá metendo essa, né? Como diria o Casimiro, vai meter essa. Eu falei isso na tribuna, falei assim, há um mês atrás vocês estavam criticando o governo porque estamos sendo refém de uma política canalha de Brasília. Ninguém acorda e fala assim, eu vou chegar na Assembleia hoje, eu vou ferrar com alguém. Não, lógico que não. Uhum. Só que você tem que ser responsável, sobretudo pela lei de responsabilidade fiscal. Você tem que dar uma alternativa de receita, você não pode entregar o mandato com déficit. Os mesmos deputados que estavam lá xingando, falando que estava do lado da população, porque não podia jogar imposto em cima, aumentou seu próprio salário, que quem paga é a população. Então, a incoerência, ela caminha para e passo com a política. Eu, pelo menos, fui coerente. Cara, mudando, mas nem tanto de assunto, e sempre a gente tem esse bate-papo aqui no Tá Fazendo o Quê? Acaba que a gente entra um pouquinho nos hobbies, nos gostos, e invariavelmente a gente vai falar de futebol, né? Ano passado teve Copa, deu merda, mas teve Copa e tal. E a gente já sabe, eu já sei, conheço o Lucas já tem um tempo, eu entrevistei o Lucas em outro podcast já. Sei que você é um torcedor verdadeiro, raiz do Goiás Esporte Clube. E sei que você tem uma relação com a torcida do Goiás, que inclusive te ajudou, te apoiou na sua eleição, cara. Como é que é essa dinâmica? Eu sou do princípio que torcida de futebol tem que se politizar também, porque é um espaço coletivo onde as realidades se expõem ali, né? O cara às vezes trabalha o mês inteiro para juntar um dinheirinho para ir lá ver um jogo, para torcer pro time dele, e a política tem que alcançar esse cidadão. Então, o político, o agente político mandatário, que é o seu caso, participar desse mundo, eu acho muito bacana mesmo, do caralho. Você fala, porra, fui lá, visitei os caras e os caras me corresponderam na votação. Como é que é essa relação sua com o esporte, com o Goiás e com a torcida? Primeiro que eu sou esmeraldino, assim, né? Desde que eu tenho memória na cabeça, que eu existo de fato, eu me lembro de ir pro Serra Dourada, torcer pro Goiás, abraçar meu time, até o meu pingente aqui não vai dar pra dentro, até meu pingente é do Goiás. É o escudo do Goiás. Então eu sou esmeraldino. O nome que todo mundo me conhece é Lucas Calil, mas eu sou Lucas Pinheiro Brandão Calil, que é o mesmo Pinheiro do seu Ailê e tal. Meu avô era primo primeiro do seu Ailê. E meu avô sempre me dizia que ele levou o seu Ailê para o Goiás. A minha ação, que é herdada do meu avô, é a A32, uma das primeiras, dos 33 ali que eles contam o folclore, né, dos fundadores. Meu avô, Olinto Pinheiro de Abreu, fazia parte. Meu avô morreu, nenhum filho. Ele só teve filha. O único filho do meu avô foi ser médico em São Paulo. Acabou que eu herdei a ação dele novinho, entendeu? Meu avô morreu, eu tinha 1 ano. E aí eu herdei a ação dele. Então a minha paixão com o Goiás sempre foi muito natural. Eu sempre fui torcedor de arquibancada, nunca fui muito de cadeira, então eu sempre fiquei no meio da força jovem, da galera. Então, até tava falando isso pra Elias, a minha relação com a torcida do Goiás, com a força jovem, com a Goró, com a Goiás Chopp, com todas, sempre foi muito genuína, porque eles me veem lá. Me vê lá sem camisa, tomando uma cerveja. Você não é o cara que aparece só pra pedir voto, não. Pelo contrário, eu não gosto dessa parte, sabe? Porque quem me conhece sabe que eu tô lá, no meu cantinho, lá no meio da Força Jovem, quando tá calor demais sem camiseta, tomando um chopinho gelado, amigo de todo mundo, sem precisar de fazer média, porque aqui lá sou eu realmente. Então sempre foi muito natural. Institucionalmente, a Força Jovem nunca tinha me apoiado. De fazer campanha institucional mesmo, a Força Jovem apoia. E nessa, naturalmente, aconteceu, porque o Matheus Tobias, que é o presidente, foi candidato a vereador, ficou em primeiro suplente do Caneda, ele é mais politizado, tem o Cleomar, o Gelé, a galera mesmo, o Ninho, a diretoria, o Ian, sempre foram muito politizados e acabaram que falou, pô, o Lucas tá aqui. Junto a essa ligação natural, começaram a ter uns excessos por parte do BEP, que é da polícia. Vocês têm vídeo lá arrastando gente dentro da serrinha, quebrando vidro de viatura com a cabeça do cara. E aí eu comecei também a não ser só torcedor. Falei, pô, vem cá, eu tô vendo o excesso, pô.
Os outros times faz a ruaça que for, não proíbe bateria, não proíbe nada em dia de jogo, é só o Brasil, só o Goiás que vai pagar essa conta, não. Comecei a me posicionar em tribuna como torcedor do Goiás, mas defendendo não só o Goiás, defendendo o Vila, o Atlético, qualquer time, qualquer torcedor que paga seu imposto, você não quer ficar tomando spray de pimenta, tomando sacode da polícia, de parte da polícia, que a maioria da polícia é minha amiga, me trata super bem. Então juntou essas duas questões, a parte de ser um torcedor de fato e a parte de ser um deputado que representa o clube e os torcedores goianos. Um representante com representatividade mesmo. Falei, porque eu comecei a ver, falei, isso aqui tá errado também. Vendo menino de 5 anos, pai chorando, mãe chorando. Existe a questão econômica, o Goiás vai lá e gasta 10 milhões para fazer uma serrinha daquela lá, daqui a pouco ali fica estigmatizado como um lugar que não é de família, sendo que lá é de família. Lá é para levar seu filho, para ter paixão, em vez de ficar torcendo para time de fora, para torcer pros daqui. Porque o Goiás gera 2 mil empregos, o Vila gera 2 mil empregos direto, o Atlético gera 2 mil empregos. Então é muito justo que a gente ajude os times daqui. E acabou que eu comecei a mexer o doce ali. E foi muito natural, nunca teve contrapartida da torcida, exijo isso de você e você ajuda a gente. Não, foi muito natural. E tão natural que eu sou amigo pessoal da galera, a ponto de tomar lá na sede da torcida cerveja com eles, sem ser dia de jogo. Leva uma pecinha de alcatra, uma maminha, uma picanha, com um pãozinho com alho, um queijinho. Vamos lá, chinelinho no pé, shortão, largo. Nós ficamos lá até 1 hora da manhã tomando cerveja, direto isso. Cara, mas esse é o papel interessante da politização da galera, né? É entender que falar de política, e eu volto àquela fala de mim lá de trás, que é uma bobagem, falar, porque eu não gosto de política, eu não gosto de política. Cara, é isso. É você pensar, tá, isso aqui é o nosso ambiente da confraternização, do esporte, do nosso time, mas, porra, a gente tá sofrendo alguma situação aqui, o poder público tem que agir. Eu tô precisando de uma linha de ônibus pra buscar meus torcedores lá do Mato de Germana, porra, no dia do jogo. Quem vai fazer isso? É o político. Essa relação tem que acontecer. Marinho, e outra coisa que pouca gente se atenta, inclusive a imprensa também, parte da imprensa sempre marginaliza muita torcida organizada, não por acaso, que tem muita gente lá também que sai pra fazer merda, e a gente sabe disso. E eu até falo isso, ó, em vez de punir a torcida, no ônibus, nos terminais tem câmera. Tudo tem câmera. Para entrar no estádio tem câmera. O estádio inteiro tem câmera. Toda torcida organizada tem que ter número. Então, em vez de punir o todo, pune o cara. Mas uma que eu queria dizer é que, apesar dos pesares, as torcidas organizadas, elas têm um viés social, cara, que pouca gente conhece. Dia das Crianças, Dia das Mães, o dia a dia ali. Como muitos que fazem parte da torcida não tem um mínimo para viver, tem o seu emprego, ganha pouco. A sede da torcida, ali na Castelo Branco do Goiás, tem outra perto da Serrinha, acaba sendo um clube para essa pessoa. Ela vai para lá tomar uma cerveja, igual o rico vai pro country, vai pro Jaó. Esse cara vai lá para a sede, lá tem um pula-pula, pouca gente sabe disso, mas tem um pula-pula, lá tem um refrigerante, tem um salgadinho. Os presidentes se organizam, a loja da sede banca muita coisa. Todo Dia das Crianças é distribuído milhares de brinquedos por eles. Cesta básica, é o dia inteiro esse povo ajudando. Então eu ouso dizer que pouco político faz o que as torcidas organizadas fazem. Não só eu falo da do Goiás porque é que eu vou, né? É a que eu vivo. Mas eu tenho certeza que a do Vila faz isso, que a do Atlético faz isso, que as dos interiores faz isso. Então tem que, em vez de condenar essas torcidas, elas tinham que servir de exemplo e serem ajudadas, sabe? Porque a hora que precisa de ajudar também, não acha ninguém não. Se não for a gente ali dar a mão e fazer o negócio acontecer, não sai nada do papel. E eles sempre fazem de coração, cara. Então eu já era torcedor do Goiás, hoje eu sou torcedor das torcidas mesmo. Porque o que eu vejo eles fazendo, é lógico, tem gente fazendo coisa errada que a lei... que o peso da lei caia sobre ele, igual todo mundo tá sujeito. Mas o que eles fazem é de se admirar. Cara, massa demais mesmo. Bom, chegamos aí mais ou menos ao final do nosso programa, tem 1 hora de conversa já, a Simone tá ali só apontando o telefone pra mim. Cara, pra gente fechar aqui o Tá Fazendo o Que de hoje. 2023, governo novo, mandato novo, ano novo, mas o pau tá torando, tem muita coisa pra mudar.
o Lucas Calil podendo dar aquela canetada marota, assim, falar, pô, essa porra aqui é comigo agora, bate no peito, o que que você faria, meu irmão, pelo povo brasileiro esse ano? Cara, eu acho não, né? Eu tenho convicção que o grande gargalo da administração pública é a saúde. É, porque a saúde não tem hora e não espera. Você tem que operar ali um apêndice, uma catarata, um pterígio, é na hora. E precisa sim de dar maior. Eu faria um investimento pesado em saúde. Aquelas palavras difíceis que a gente estava falando, pacto federativo, seria a primeira canetada. Uhum. Fim de reeleição, reforma do pacto federativo, autonomia para os municípios. Agora, falando de forma mais fácil, mais genérica, seria investimento muito forte em saúde e infraestrutura para a gente potencializar a produção do nosso país, sabe? Investir pesado em ferrovia, em escoar o que a gente produz, taxar. É lógico, tem muita gente ganhando muito e pouca gente ganhando muito e pouca gente ganhando pouco. E muita gente ganhando pouco. E a gente tem que ter esse olhar também, sabe? Até tem essa parte desse novo governo que eu tenho muita fé nisso. Mas eu investiria pesado mais em saúde, sabe? Descentralizaria mais os hospitais, investiria muito em estrutura hospitalar, em garantias para os médicos também, fazer ali, igual os juízes têm, igual todo funcionário público tem essas garantias, né? Fazer um plano de salário, faria para os médicos, enfermeiros, para eles poderem prosperar, para não largar o hospital. Não veio, até nós temos que fazer isso mesmo, porque o cubano não veio para o Brasil à toa. O cara acabou de formar, pagou R$500 mil para fazer medicina, ele quer tirar para trás o dele. Ele precisa pagar as contas, ele não vai sair daqui para ir para o Faina para ganhar R$5 mil. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que fazer um plano de cargos e salários na saúde, urgente. Para o médico ter instabilidade, ó, o médico cuida do gol. Ele é igual um juiz que cuida lá da comarca de Matrinchã, por exemplo. Fazer um plano de cargo e salário verdadeiro para os profissionais da saúde e, obviamente, aplicar recurso aí. Descentralizar os recursos para isso chegar na ponta, né? E, obviamente, além da saúde, investir pesado em educação, que essa é o que eu acredito de fato. Eu falo da saúde porque quem me liga é por causa de saúde. Uhum. Então, o que me tira do sério... do povo tá o que me tira né? do sério é a questão da saúde, que todo dia eu tenho que ajudar alguém do meu bolso. Eu vou lá, dou do meu. Hoje mesmo, ressonância. R$1.000 uma ressonância, ajudei com uma quantia. Até vou falar... Qual que é a cidade, gente? Agora eu lembro a cidade, tá aqui no meu celular, me pediu uma ressonância. Mas a longo prazo, é óbvio, a educação, não tem o que se dizer sobre isso. A educação nossa tem que ser menos decoreba e mais vocacional, sabe? Às vezes a gente fica muito preso a números. O Brasil tem tantos mil alfabetizados, tantos formados, e a gente tinha que já pegar aquela criança ali no ensino fundamental, na terceira, quarta série. Vem cá, esse aqui gosta mais de número. Joga ele só no número. Eu sei número porque eu decorei, porque eu odeio número. Eu sei que é 4 mais 4 é 8 porque eu decorei, sabe? Lógico que não, brincando aqui, mas eu odeio número. Agora, para a parte do público, que eu sou político, da humanas, ali eu sempre gostei demais, sabe? Então eu acho que a gente tem que sair. Eu acho que tinha que flexibilizar um pouco mais a educação, parar de ser menos decoreba, menos número, só para aparecer no IBGE que tem tantos formados, e começar a fazer uma educação mais inclusiva e mais dinâmica. Ó, vem cá, na quarta série, faz uma apanhada. Essa turma aqui gosta mais disso, tem outro que é mais musical, tem outro que é mais atleta, joga esse aqui no basquete, joga... Porque nós vamos acabar erradicando a pobreza desse jeito. A pessoa sabendo, fazendo o que ela gosta e ganhando para isso. E hoje é muito decoreba. Muita gente faz o curso, não sabe nem para que fez. Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga que formou em medicina, cara. Medicina, que é um privilégio de poucos. Ela odeia medicina e largou. Largou medicina. Por quê? Porque ela sempre foi jogada para aquilo ali e nunca seguiu o coração. Então, é um diploma que não vale de nada hoje. E a gente tem que fazer isso com quem precisa, entendeu? O cara tá ali, ele entrou ali no ensino médio, saiu do ensino médio, já sai empregado.
Em vez de ficar aquele ensino médio ensinando coisa muito decoreba, já fazer o curso profissionalizante junto, para o cara vir ali trabalhar numa indústria, para ele amanhã virar fazer uma ciência da computação, nós exportarmos esse cara para fora, para ele trazer depois isso em recurso. A longo prazo eu investiria muito em educação, até porque é isso que dá certo, é isso que vai fazer com que a população seja cada vez menos dependente de político, menos dependente de populista, mais instruída em não cair. Um tá dando auxílio, o outro dá o auxílio, mas cada filho é mais 150. Vira um leilão nas campanhas eleitorais que não vai resolver nada, só vai fazer o povo ficar mais dependente do Estado. Sendo que a lógica tem que ser o contrário, pessoa menos dependente do Estado e mais dependendo de si próprio. E nisso, para eu acredito, é só na educação. Bom, maravilha, pessoal. Chegamos ao final do mais um Tá Fazendo o Quê? Um bate-papo muito foda aqui com o Lucas Calil. O cara que vai pedir música do Fantástico essa semana já, vai pro terceiro mandato. Tá podendo, tá com moral com a gente. Você que tava até agora aqui, já clicou no sininho aí, já ativou a notificação, já se inscreveu no canal? Dá essa moralzinha pra gente. Você que veio da PUC TV, mesma coisa. Pega o link depois, manda no grupo do Zap da família lá. Para de mandar só meme de gato mijando e manda coisa boa, conteúdo bom, caramba. Bora fazer essa galera debater esse assunto. Concordo com o Calil, não concordo com ele. Manda a sua ideia, vamos trocar essa ideia. Quem não vem aqui falar com a gente é porque não tem o que falar, não tem o que mostrar. Então, chama Tá Fazendo o Quê? Porque a gente pergunta mesmo, quer saber mesmo. Em relação a você que está nos assistindo, que é cidadão, que é cidadã, e com certeza, se chegou até aqui, é porque tem interesse em ver um país cada vez melhor. E, gente, é só pela política que a gente vai conseguir fazer isso, viu? Então, Calil, muitíssimo obrigado. Fala pra galera aí, te encontra onde? O seu @ tá na tela, como é que é o gabinete? Meu é Lucas Calil, GO, Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo você imaginar de TikTok, tudo quanto é rede social, a gente Twitter também, mas sempre Lucas Calil, GO, porque é dessa forma que vão nos achar. E meu telefone, para quem quiser, também é 999715007. Precisar de mim em algum caso de urgência, quiser dar alguma sugestão, alguma demanda, alguma crítica construtiva, isso é muito bem aceito. Maravilha. Aquele brinde maroto, para acabar, o Eli estava dormindo ali, a gente acordou ele agora. Valeu, gente.